Olá a todos. No verão passado, em julho de 2020, tomei uma decisão bastante ousada, arriscando usar como material de cobertura o isopor previamente pintado, ou mais precisamente, sua variedade chamada poliestireno estrudado, com apenas 3 centímetros de espessura. O objetivo é a borda. Nessas imagens já é o segundo inverno e eu decidi compartilhar minha experiência usando esse material. Tenho certeza de que para a maioria será uma surpresa. E também quero fazer um balanço do ano de 2021. Eles dependeram dessa decisão. O sistema de vigas leves do telhado da minha casa não foi projetado para coberturas pesadas. Eu planejava gastar no máximo $1.000 americanos, cerca de 75 mil rublos russos, na construção. Assim, economizo em tudo. $1.000 não são só para a cobertura, mas para toda a casa e seus materiais, já que construo sozinho. Aqui não costumamos valorizar nosso trabalho em benefício próprio. Não somos americanos. A estrutura principal de sustentação é feita de uma viga falsa oca, e a rigidez temporária, para que toda a construção não desmorone, é garantida por estais diagonais feitos do tubo perfilado mais fino, com hastes roscadas soldadas. Após instalar as paredes rígidas no quadro, elas poderão ser desmontadas. Para uma casa de 50 metros quadrados, acho que usei o mínimo de madeira serrada possível, exceto estrutura e piso do segundo andar. Também usei tábuas apenas para o fechamento das beiradas e para fechar os frontões. Depois disso, acabou. A tábua não é ideal, então a forma mais fácil de instalá-la foi assim. A madeira serrada não é de primeira qualidade, sendo um descarte de construção anterior e um pouco mais cara. O segundo andar é meio sótão, e que sótão seria sem janelas de sótão? Optou-se por usar 2 folhas de janela defeituosa e janelas compradas por pouco dinheiro. Patrocinei antes da instalação do telhado. Achei trabalhoso pregar as folhas de espuma de poliestireno nas ripas e estrutura, então colei previamente as tiras ao longo do telhado. Cortei algumas tábuas em ripas, que tratei com um composto decorativo e protetor. Colei as ripas nas tiras de espuma de poliestireno. Sem as ripas fixadas, havia um grande risco de quebrar a faixa de cobertura muito flexível durante a instalação. Além disso, os dias ventosos dificultavam ainda mais pelo vento nas faixas. Legendas. E o processo começou. Colei as faixas na estrutura e as parafusei nas ripas para maior firmeza. Vou explicar neste vídeo como fiz esse telhado e o restante. Já gravei vídeos detalhados, então não se esqueça de se inscrever no meu canal. Todos os links relacionados estarão abaixo deste vídeo. Debaixo do telhado já se formou um espaço protegido da chuva, que em julho quente oferecia uma sombra fresca. O isopor pintado de branco quase não esquentava ao sol, ao contrário da telha metálica ou onduline, e sua baixa condutividade térmica quase não transferia calor para dentro. As armações acabaram de ser cobertas com o telhado. Primeiras geadas e chuvas de inverno. Essas janelas não abrirem para reduzir custos não é nada demais. Elas cumprem sua principal função de deixar passar a luz e são limpas pela chuva, neve e gelo. Uma vez, o material recebeu uma camada dura e gratuita. Mas não por muito tempo, apenas por alguns dias. Grabrost também suportava bem o frio intenso. Em temperaturas de 35 graus Celsius ou menos 25 graus Celsius, não houve expansões ou contrações térmicas significativas. A segunda metade do último inverno teve neve excepcional, algo raro na região sudeste da Bielorrússia, que teve pouca neve na última década. Por exemplo, isso é normal na região central da Rússia. No geral, foi um belo inverno com neve como na infância.
Uma vez, por precaução, limpamos o telhado da construção auxiliar, pois a inclinação é pequena e a neve acumula. Nevou tanto, algo raro para nós que até fizemos um iglu. Não foi só por diversão, mas também para experimentar construções. Como falei no primeiro vídeo sobre esse projeto, eu já tenho alguma experiência em construção, tanto positiva quanto negativa. Com o crescimento do meu canal, muitos espectadores e inscritos já pedem conselhos e até cálculos complexos, como se eu fosse especialista. O iglu é uma antiga casa em cúpula que tem ganhado popularidade nos últimos anos. Acho que não sou um especialista tão qualificado a ponto de estar pronto para dar esse tipo de conselho de imediato. Muitos aspectos dos meus vídeos são experimentais e precisam de uma verificação adicional, pelo menos com o tempo. Por isso, compartilho aqui apenas minha experiência adquirida. Veja cenas gravadas após as principais nevascas do último inverno. As inclinações acentuadas impedem o acúmulo de neve no telhado. E o uso de um sistema de vigas leve, junto com essa cobertura super leve, na minha opinião, acabou sendo justificado. Sem soluções não convencionais, não haverá avanço na redução dos custos de construção. Construir um iglu com meu amigo nos inspirou tanto que simulamos situações vividas por quem morava nessas casas de neve. Urso, olha, fecha a entrada rápido, fecha, vai embora, vai, sai daqui. A neve de 20 a 30 centímetros isolava muito bem o som e o calor. Quando está a 20 Derks lá fora, dentro do iglu, a temperatura já fica positiva com poucas velas acesas. Isso atrás de mim é o principal aquecedor que está aqui ao meu lado. E vai ficar mais quente imediatamente. A ciência Safromat funciona de forma tão clara nesta construção de neve que mesmo com 8 graus positivos, ela ainda resistia com suas últimas forças. A primavera, como sempre, venceu o inverno e nosso iglu derreteu. Com a chegada do calor, o tema do isopor na minha construção não se esgotou, pelo contrário, descobri que isso era só o começo. Antes de montar as paredes, era preciso nivelar e em alguns pontos completar a fundação. E como forma permanente, é claro, decidi usar o poliestireno estrudado que já havia se mostrado tão eficiente. Portanto, não preciso estragar tábuas para a forma que nem tenho, e terei que isolar a fundação de qualquer forma. No começo, inspirado pela experiência de alguns canais do YouTube, eu queria armar e preencher a fundação com materiais usados. Além disso, alguns, como tijolos quebrados, surgiam no local por erros de construção anteriores. Mas agora eu sei com certeza que não se deve fazer uma roda aberta de tijolos. O experimento com essa construção improvisada não agradou a mim nem a muitos no meu canal, então decidi não repetir. É possível construir com materiais usados, mas acho triste, lembra um brechó. Já estamos tão acostumados que, ao ouvir que alguém comprou um carro, logo perguntamos: de que ano é? Esquecemos que carros foram feitos para serem comprados novos, como roupas. Então me esforcei e fiz a segunda metade da fundação com concreto comum. Areia, brita, cimento e água, tudo novo. O cimento, ingrediente mais caro, foi usado bem menos do que no tijolo batido, então no fim saiu elas por elas. Nessas imagens, meu telhado já tem quase um ano. Houve um detalhe que eu realmente não consegui prever. No final do outono, durante um curto período de tempo, os pássaros começaram a bicar a parte do topo do telhado de isopor, somente a parte do topo, porque era o único lugar onde eles podiam se acomodar confortavelmente. Isso se evita facilmente com uma cumieira clássica de metal. Em outros aspectos, o telhado já isolado, que custou só 8.000 rublos russos, $110, foi surpreendentemente bom. Por isso, quando chegou a vez das paredes, eu já não considerava nenhum outro material além desse que é barato. Mas, tendo uma certa experiência com materiais compósitos, decidi continuar experimentando. Colei peças de poliestireno expandido nas aberturas da estrutura e rebiquei ambos os lados com composição adesiva. No isolamento térmico, usei tela de fibra de vidro resistente a álcalis como reforço, com as paredes futuras na posição horizontal. Por isso, apesar de não ter nenhuma experiência com reboco, consegui obter uma qualidade de superfície totalmente suficiente
para a aplicação dos revestimentos finais. Depois que a mistura endureceu, partes da parede foram fixadas nas aberturas. Assim, minha primeira parede fica assim com a lente arredondada da câmera e assim com a lente linear. Para ter certeza de que a superfície está suficientemente nivelada, até apliquei um reboco decorativo com pedrinhas. Comprei poliestireno expandido para todas as paredes, até em excesso. No início do verão, aproveitei um ótimo desconto no material. Essas placas já são fresadas e ásperas para melhor aderência da cola, sendo marcadas desse jeito. Não é propaganda. Usei os rebocos e isolamentos térmicos mais baratos que encontrei. Misturei produto de inverno perto do vencimento e no verão, usei mistura de inverno. Preferi trabalhar desse jeito. Endurecia mais rápido, agilizando o processo. Tudo era tão simples que até o cachorro quase ajudou. O verão chegou de vez e segui construindo as paredes. Embora parecesse fácil, o material pronto não era leve. Por isso, para dividir as paredes em partes que pudessem ser carregadas, complementei a estrutura com alguns suportes feitos de madeira, que naquela época já estava bem mais cara. Fiquei feliz por ter conseguido quase eliminar completamente o uso dela. O isopor rebocado com tela de fibra de vidro dos dois lados é um material de parede resistente. Segundo cálculos, todas as paredes do primeiro andar, já com acabamento, custarão cerca de $5 por metro quadrado, menos de 400 rublos russos. Só 15.000 rublos para tudo, incrível! Isso se eu não usar depois aquele revestimento decorativo de pedrinhas pronto, que com meu orçamento apertado é um luxo inacessível. Sai até mais barato do que os gesseiros cobrariam só pelo serviço. Rebocar o isopor na horizontal é tão fácil que até crianças conseguem, como mostram tutoriais no YouTube. Com a ajuda de fita crepe cortada em tiras finas e o adesivo de azulejo mais barato, apliquei uma textura de tijolo nas paredes e usei só um pouquinho de tinta para a fachada. Na minha opinião, ficou bom. Parece mais caro do que custou e as paredes ficaram mais resistentes. Fabricantes de poliestireno estrudado afirmam que 3 centímetros do material oferecem isolamento térmico igual ao de paredes de madeira com 18 centímetros de espessura. Acredito que isso basta para minha construção leve, mas ainda não posso confirmar, pois não instalei o sistema de aquecimento. Minha construção está indo devagar, pois ao mesmo tempo preciso resolver outras tarefas de construção e muitas outras coisas. No geral é menos original, então não mostro no canal. Vale citar a reforma e impermeabilização da varanda. Essas imagens também mostram como acredito no potencial do poliestireno expandido como isolante térmico e enchimento para compósitos. A diferença entre as peças do piso da varanda e as paredes que fiz é o uso de isopor mais grosso e 2 camadas de revestimento armado. Tela com cola requer tempo de espera entre camadas para pré-fixação. Até mesmo a base para dar inclinação à superfície inteira para o escoamento da água foi feita do mesmo material. Apliquei impermeabilizante e instalei o porcelanato. Se não confiasse no material, não teria arriscado. Para entender, basta tocar. E para isso é fácil fazer uma amostra e confirmar que o material merece atenção. O telhado de isopor durou até o segundo outono. Ter casa própria, grande ou pequena, dá mais trabalho doméstico que morar em apartamento. Aqui estamos nós. Estamos cuidando da poda do jardim, preparando a grama para o churrasco e triturando galhos para obter material orgânico para futuras hortas aquecidas. Geralmente, onde há casa, há jardim e horta. E os vizinhos, aparentemente guiados por uma memória genética dos tempos físicos. Todo outono, tudo útil ou não, é queimado. Fumaça cobre Koromislov. Não tive muito receio de entrar na aventura com o telhado, pois ele pode ser coberto com material tradicional a qualquer momento. Ao mesmo tempo, o isopor continuará servindo como um excelente revestimento termoisolante.
e ainda por cima instalado sem pontes térmicas. Por enquanto não farei isso, pois comprar uma cobertura tradicional pode estourar o orçamento. No meu projeto surgiu outra ideia: fazer o telhado igual às paredes. Esses elementos podem receber revestimento decorativo imediato, como imitação de telhas naturais. E é assim que o telhado está neste inverno. Bom, só ficou um pouquinho menos branco. Como opção, quando é preciso obter uma cobertura rápida e barata contra a chuva, eu acho simplesmente sensacional. Uma amostra do novo material de cobertura está sendo testada neste objeto importante para a propriedade rural. Esse banheiro externo foi construído com o mesmo método das paredes da minha casa. Aqui, com a ajuda dos assistentes, fomos ainda mais longe e economizamos totalmente na estrutura. Ela simplesmente não existe aqui. Usamos só algumas ripas finas de madeira como batente e moldura da porta, para fixar dobradiças e trinco. Sigo fazendo experimentos e com diferentes aditivos, busco revestimentos com propriedades diversas. Pretendo fazer um vídeo sobre os testes das paredes, mas ainda não decidi qual impacto visual vou usar. Quero fazer algo original. Deixe seu like. Inscreva-se no meu canal e no segundo também. Está prevista uma série interessante de vídeos comparando a Comunidade dos Estados Independentes e a União Europeia. Tudo sem conclusões abstratas e complicadas, só sobre o que vimos com nossos próprios olhos. Siga meu TikTok para mais informações. Todos os links estão na descrição do vídeo. Não se esqueça de clicar no sininho também, assim eu vou te manter informado. Obrigado.